Meus prezados, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo acolhimento que me deram e que me estão a dar. Quero, antes de mais, expressar a minha gratidão a Deus por poder estar aqui convosco. Sei que esta não é a melhor data, mas foi a data que eu tinha. A data possível e não quis desperdiçar, mesmo correndo o risco de saber que hoje estaríamos aqui um grupo mais reduzido. Mas mesmo assim, a igreja está muito bem composta. Quer dizer que fora do sábado de hoje, a igreja está cheia, é isso? Graças a Deus. Mesmo assim, quantas pessoas estamos aqui, mais ou menos? 100 e poucas? Quantas cá? 130 pessoas, mesmo assim. Agradecer a Deus pela vossa presença, pela presença também daqueles que, não estando aqui, penso que temos transmissão, não é? Portanto, que nos acompanham através da internet. E claro, como diretor da região, não quis mesmo desperdiçar este momento de poder estar convosco, ainda que seja para um grupo mais reduzido, embora nós tivéssemos uma reunião da parte da tarde, não vamos fazê-la porque não será possível, uma vez que não está a igreja toda. Mas fica já o compromisso que voltarei aqui, não este ano, não tenho mais agenda, mas voltarei aqui no outro ano, portanto o próximo ano, para podermos estar juntos de manhã e, se Deus quiser também, se Deus nos permitir, estarmos juntos da parte da tarde. Quero ainda também deixar um abraço fraterno da nossa administração. Está bem? Da pessoa do Presidente, Pastor José Lagoa, do Secretário, o Pastor Júlio Carlos, e também do nosso irmão Daniel Simões. Está dado o abraço? Sim ou não? Sim. Ok, pronto. É que eu vou estar com eles amanhã não, segunda e terça-feira. É importante, vou dizer o abraço. O abraço foi dado à Igreja da Aveiro. E claro, rever alguns rostos que eu já não via quase há 200 anos, não é? E que agora poder rever, mas também ter a oportunidade de conhecer outros, embora hoje seja com um tempo mais reduzido, mas de conhecer outros rostos também. Meus queridos, apesar de não ter a reunião da parte da tarde, eu vou aproveitar 5 minutos, está bem? Antes de propriamente passarmos à exposição da Palavra de Deus, só para vos dar a conhecer um pouquinho aquilo que é o projeto ou os projetos, as grandes linhas que nós temos traçadas para aquilo que será o trabalho que vamos desenvolver na nossa região centro. Há 3 pilares que nós queremos desenvolver ao longo destes 5 anos, que agora já não são 5, são 4 anos. O primeiro tem a ver, e por favor, depois falarei disto quando voltar aqui, mas fiquem já no vosso registro estas ideias. A primeira tem a ver com aquilo que nós queremos fazer, que é criar um movimento que nós chamamos Leigo Pastoral, aqui na região. O que é que nós pretendemos? Não é novidade, acho eu. Acho que não é nada de novo. Mas é criar laços fortes entre pastores, somos 11 pastores na região centro, com os membros leigos. Queremos dirigir um movimento, criar, consolidar um movimento para que, articulado a projetos da região, nós nos possamos concentrar, pastores e membros, a trabalharmos nas ruas, nas cidades onde Deus nos enviar. Portanto, por favor, quando ouvirem falar movimento leigo-pastoral, é disto que nós estamos a falar. A primeira ideia, queremos articularmos, juntarmos, para juntos em áreas específicas, em projetos específicos. O primeiro será a construção do Centro de Influência na Covilhã. Graças a Deus estive lá esta quarta-feira, o espaço já está alugado, já temos um espaço e vamos arrancar e queremos dirigir esforços numa primeira fase para aí. É verdade que isto implica quilómetros, mas eu venho de outra região onde fizemos o mesmo. Fazíamos 700 quilómetros por dia. Num só encontro havia pessoas que faziam 700 quilómetros para estarmos ali, pastores e membros, a trabalhar. E tivemos resultados muito interessantes que ainda hoje estamos a tirar benefícios desses trabalhos, e na unidade onde eu estive, eu partilhei 2 ou 3, mas há muitos mais resultados que ficaram. Primeira ideia, criação e consolidação de um movimento leigo. Ajudem lá, que é para ver se ficou. Movimento, pastores e leigos a trabalhar. Segunda ideia, nós queremos, e para nós é muito importante, porque eu dizia há pouquinho naquela unidade que há um versículo bíblico que diz assim, a falar a respeito dos filhos de Issacar. Os filhos de Issacar tinham inteligência dos tempos, ou, noutras versões, das épocas. Quer dizer que eles tinham inteligência para perceber os desafios, mas também as oportunidades que o tempo deles
lhe ofereciam. E nós queremos olhar para os nossos tempos, para as nossas épocas, e queremos ter um corpo pastoral, esta é a segunda ideia, atualizado a nível de competências, a nível de desenvolvimento pessoal, espiritual, etc., capaz de dar respostas atuais aos desafios atuais também. Segunda ideia passa pela atualização, uma mise à jour daquilo que serão as competências e a forma de estar do corpo pastoral centro. Claro que vamos fazer isto em articulação com a administração, com tudo isso, mas queremos apostar na formação contínua dos colegas da região centro. Okay? Segunda ideia, está? Capacitação, atualização daquilo que são as competências do corpo pastoral. Terceira ideia, esta eu penso que eu partilhei na Assembleia que tivemos em Pombal este ano. Sim, partilhei, mas vou repeti-la aqui. Já estou a encerrar, ou melhor, estou a chegar ao fim da primeira fase deste plano. Terceira ideia, nós queremos criar gabinetes de apoio ao casal espalhados pela região centro. Vamos apostar muito forte nisto mesmo, porque infelizmente temos situações de desconforto reais por toda a região, por todo o país, e precisamos de dar uma resposta em vez de termos uma visão romântica, que isso não existe dentro da igreja, existe dentro da igreja, existe no corpo pastoral, desculpem dizer desta forma, mas existe no corpo pastoral também, existe em todo lado problemas e situações de desconforto entre casais. E em vez de ignorarmos, queremos dar uma resposta capaz, assertiva e adequada àquilo que é uma situação real nas igrejas. Primeira fase, e por favor fiquem com isto na vossa mente. A primeira fase eu estou a ir junto dos meus colegas e estou a tentar perceber que pessoas têm perfil para se tornarem facilitadores conjugais. Eu próprio vou-lhes dar a formação, estou formado para isso e posso fazê-lo, estou certificado para isso e vou dar a formação a quem quiser e quem tiver perfil para se tornar facilitador conjugal. Depois dessa formação, dessa identificação de pessoas, nós vamos então dar e passamos à segunda fase, que é a formação específica, teórica e em gabinete de apoio, àqueles que de facto vão seguir essa formação. Queremos dar uma formação prática. Primeiro, teórica, como é que se faz, e depois, agora na prática, como é que vamos fazer isto. Depois então vamos encontrar espaços dentro os vários distritos pastorais para termos gabinetes de apoio à família. E para nós isso é muito importante mesmo, porque, notem, uma coisa que eu sinto, mas que é mais que um sentimento, é que nós podemos falar de missão, nós podemos falar e incentivar, nós podemos bombardear-nos a nós próprios com versículos bíblicos que temos que fazer, mas isso não vai mudar. Porque nós já sabemos o que temos que fazer, não precisam que nos digam o que é que temos que fazer. Mas como é que nós podemos fazer se a nossa própria casa está a arder? Temos que começar por aí. Alguém dizia, temos que começar em Jerusalém, não era? Temos que começar então a olhar com carinho para dentro da nossa própria casa, para o nosso casamento, para a nossa família e perceber o que é que está fora de sítio e pedir a Deus que nos ajude a colocar no devido lugar. 3 ideias e concluo estes 5 minutos. Primeiro, queremos criar um movimento leigo-pastoral, leigos e pastores, a trabalhar lado a lado, uma vez por mês, em algum sítio desta região. Segundo, queremos atualização das competências pastorais, formações contínuas, nossas e pessoas que vamos importar de fora, professores inclusive para nos ajudarem. Terceira, queremos abrir gabinetes de apoio ao casal e à família e queremos encontrar facilitadores conjugais. Se alguém aqui se sentir com perfil, no final pode-me dizer, eu tomo nota e no momento certo depois vou comunicar convosco. Ok? Está? Ok. Que Deus nos abençoe e que de facto nesta região temos 4 anos pela frente de trabalho, que nós possamos chegar ao fim dos 4 anos e possamos dizer, Senhor, Deus seja louvado, Tu sejas louvado porque de facto Tu nos ajudaste até aqui. Muito bem. Agora, então, tenho um relógio diante de mim, como todas as igrejas adventistas, ou quase todas, temos um relógio sempre. Apesar de ser sábado, dia de tranquilidade, de repouso, é bom que nós também tenhamos tempo. Não se preocupem, irei partilhar uma mensagem breve convosco, mas ao mesmo tempo uma mensagem que eu acredito, porque ela mexe muito com a minha vida, mexe muito com a vida daqueles com quem eu tenho partilhado, e hoje queria mesmo partilhá-la aqui em Aveiro. Gostaria de começar por vos contar uma experiência real de uma irmã que vivia em Vila Franca de Xira. E a experiência, portanto, ela dizia que ela era a única adventista na família, ela vivia com o marido, o irmão e 3 filhos. Eram 6 pessoas dentro
daquela casa, daquele lar. Só ela trabalhava e só ela era adventista do sétimo dia. Ela trabalhava numa fábrica, portanto, era um salário mínimo. Na região de Lisboa, um salário mínimo para 6 pessoas pagando renda de casa é duro, é pesado. Mas é melhor que nada. E ia dando. Apertado o orçamento, mas ia dando. A dado momento, a direção da fábrica muda, chamam cada colaborador e dizem-lhe o seguinte: nós estamos, neste momento, a alterar as rotinas e as dinâmicas da fábrica. Até aqui trabalhávamos e laborávamos 5 dias por semana, das 9 às 5 da tarde. A partir de agora vamos laborar 7 dias por semana, 24 sobre 24 horas. Queremos saber da sua disponibilidade para trabalhar por turnos, para sabermos exatamente com quem podemos contar. Claro, aquela irmã, sendo adventista, imediatamente disse: eu estou disponível para trabalhar feriados, domingos, tudo. Disponibilidade total. Só peço uma coisa. Eu sou adventista do sétimo dia. Guardo e tenho como dia de repouso o sábado, do pôr do sol ao pôr do sol. Sexta-feira, do pôr do sol ao sábado, do pôr do sol. Trabalho, feriados, domingos, tudo o que quiser. Só peço este tempo de 24 horas, de sexta-feira do pôr do sol ao sábado do pôr do sol. Resposta desta nova administração. Aqui é igual para todos. Aqui não há religião dentro desta fábrica. A senhora vai para casa, isto foi numa sexta-feira, vai para casa, vai pensar muito bem na sua vida, na segunda-feira vai nos dizer o que é que pretende fazer. Aqui não há exceções para ninguém. Ela vai para casa, conta e partilha com o marido, com o irmão e com os filhos. O marido, não sendo adventista, ela era um pouco agressivo e disse: olha, tu nem pensas tomares qualquer decisão que coloque em risco a nossa subsistência. E começaram ali a fazer uma pressão. O marido, o irmão, a filha mais velha, mãe, que ela só disse isto: vocês ficam todos aqui e eu vou ali. Onde é que era ali, já agora? Quarto. Exato. Quem é que disse o quarto? Foste tu? Já contei esta experiência em algum sítio, não? Ok. O quarto. Eu sei que já contei alguma, já contei. Está aqui, não contei. Mas foi o quarto, de facto. E o que é que ela foi fazer ao quarto? Orar. Orar. Ela ficou ali mais ou menos 1 hora em oração e no final da oração ela disse: Senhor, eu confio em Ti. Saiu e disse ao marido e anunciou: segunda-feira vou lá estar. A minha fidelidade acima de tudo. O marido não gostou, a família não gostou e tornaram-se agressivos para com ela. Na segunda-feira lá estava, ela disse: a minha fidelidade acima de tudo. A resposta foi a mesma: pode ir para casa, passam nos recursos humanos, a senhora está despedida com justa causa. Não teve direito a grandes valores, foi para casa e ficou numa situação bastante desconfortável. O resultado: nos meses, ou melhor, nos 6 meses que se seguiram ao seu despedimento, ela diz hoje, nos tempos de hoje, que não podem ver latas de atum e de grão e de feijão à frente, porque nos 6 meses que seguiram foi aquilo que eles comeram. Mas quando houve, porque chegou a faltar. E durante os 6 meses que seguiram, trabalhos perdidos por causa do sábado. Entrevistas perdidas. Não me perguntem porquê. Ela era a única pessoa que trabalhava e que procurava trabalho naquela casa. Não sei a razão pela qual isso acontecia. Mas a verdade é que durante 6 meses, foram 6 meses muito, mas muito duros mesmo. 6 meses depois, rendas atrasadas, frigorífico vazio, e ela começa a sentir que não tem mais nada para dar de comer aos seus filhos, e ela vai para o quarto e chora. Diz: Senhor, como é que é possível? Como é que tu permites chegar a uma situação destas? A minha fidelidade acima de tudo. E agora não tenho como pagar rendas, estou quase na rua e não tenho o que dar de comer aos meus filhos. E agora? E as lágrimas corriam. E agora, Senhor? O que é que vai acontecer? E esteve ali no quarto em oração. Esteve ali. Mas disse: Senhor, mais uma vez, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E ainda que me mates em Ti, confiarei. Sai do quarto e o telefone toca. Quem era? Quem era? Como? O ex-patrão? Quem era? 6 meses depois daquele momento, o telefone toca. Aqui diz que era o ex-patrão. Quem era? Que estava do outro lado do telefone. Alguém quer arriscar? Como? O senhorio. Vamos fazer o seguinte então. Eu não vos vou dizer quem era.
Agora, vou-vos dizer mais à frente, para já vamos à Bíblia, pode ser? Não se esqueçam, eu não me vou esquecer onde fiquei na história. O telefone toca 6 meses depois, daquele lado está alguém que vai mudar tudo na vida daquela pessoa. Muda tudo. Vamos à Bíblia, Filipenses, vamos até à Bíblia, até ao livro de Filipenses, capítulo 4. Depois voltaremos à história, está bem? Não se preocupem que eu não me vou esquecer onde ficamos na história. Filipenses, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 10 até ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10. E está escrito assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é um dos versículos que nós conhecemos de cor, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e foi dos primeiros que eu aprendi quando comecei a ler na minha Bíblia. Não era esta, era uma outra que a minha avó me deu, mas recordo-me perfeitamente. E recordo-me crescer com este pensamento. O apóstolo Paulo, claro, uma mente infantil, mas tinha perguntas, que o apóstolo Paulo diz que é um homem contente. Ele diz que, nesta epístola, ele declara: eu sou um homem feliz, um homem contente. E eu perguntava-me na minha imaginação infantil, mas ele deveria estar no melhor momento da sua vida, para dizer que é um homem contente. Não é? No entanto, claro, nós vamos crescendo e começamos a perceber onde é que ele estava. Já agora, onde é que ele estava quando ele diz aqui: eu sou um homem contente, aprendi a viver contente, eu estou feliz? Onde é que ele estava? Diga. Estava preso. Estava preso. Quer dizer que um homem preso pode ser um homem feliz. Ok, muito bem. Mas, além de preso, ele até estava a passar por necessidades. A dado momento diz, uma das suas passagens pela prisão: olha, traz-me a capa que eu tenho frio. Não é? Passava por necessidades. E mais, pior que tudo isto, está preso e passar necessidades, sobre a sua cabeça pesava uma sentença de morte. Então este homem, preso, acorrentado, eu não disse, mas acorrentado, a passar por necessidades e com uma sentença de morte que declara: eu sou um homem feliz. Uau! Como é que isto é possível? Meus prezados, como pastor desta igreja adventista mundial, nacional, tenho muitas dificuldades, nem aceito sequer o que está aqui. Eu gosto de provocar, está bem? Explico depois. Mas é difícil olhar para aqui e dizer: mas como é que um homem pode dizer que é um homem feliz em circunstâncias destas? Uma vez eu bati na porta de alguém para lhe dizer: minha irmã estava a iniciar, foi há 13 anos atrás, o seu marido faleceu. Na mesma porta, à mesma pessoa, no mesmo mês, eu fui dizer: irmã, o seu filho faleceu. E agora olho para esta pessoa e digo: olha, o apóstolo Paulo diz que nós podemos ser felizes em todas as circunstâncias. Aprenda a ser feliz. Eu não posso aceitar o que está aqui. De verdade, eu não posso dizer a uma pessoa que perde alguém, 2 pessoas no mesmo mês: aprenda a ser feliz. Então o que é que está aqui? O que é que o apóstolo Paulo, de verdade, ele nos está a tentar comunicar? Voltamos à Bíblia. Vejam o versículo 11, novamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu já nasci com esta capacidade tremenda de ser feliz. Eu já nasci, é isso que lá está. Como é que está na vossa Bíblia? Ajudem-me. Eu já aprendi. Isso quer dizer o quê? Que esta capacidade que ele tem, ele não a tinha. Ele não nasceu com ela. Quer dizer que ele foi aprendendo e foi desenvolvendo essa capacidade. Permitam-me fazer aqui um exercício convosco, para nós percebermos o que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Quantos aqui, e os mais novos não podem responder, está bem? É mesmo para aqueles que são mais velhos. Quando eu digo mais novos, estou a falar de 20 anos para baixo. Quantos aqui se recordam do primeiro dia de aulas? De tudo o que aconteceu?
Recordas-te, Fábio, não é? Recordas-te do teu primeiro dia de aulas? Conta lá um bocadinho. Crianças a chorar porque os pais as deixaram ali e foram embora. E guardaste essa imagem. Fantástico. Isso há quantos anos atrás? Não podes dizer, ok. Mas nós temos mais ou menos noção. 40? Ok. Alguém aqui mais se lembra do seu primeiro dia de aulas? Não? Eu recordo-me perfeitamente de tudo o que aconteceu naquele dia. Aliás, recordo-me do dia anterior, na sexta-feira. Vocês recordam? Vocês são novinhos. Não se recordam? Eu recordo-me e guardo com muito, mas muito gosto mesmo. Eu nasci numa aldeia em Porto Alegre. Muitos aqui não conhecem. E naquele momento eu lembro-me de pensar assim na sexta-feira. Amanhã vou para a escola. Bom, eu queria tanto ir para a escola, mas tanto, que na manhã em que acordei, tomo um pequeno almoço e vou para a escola a pé. E o pensamento que eu tinha na minha mente era este. Que bom. E quando caminhava. Quando voltar da escola, eu já sei ler. E isto porquê? Porque me tinham dito, quando fores para a escola, porque eu queria aprender a ler, já conhecia as letras, e disseram-me, quando fores para a escola, tu vais aprender a ler. E na imaginação infantil pensei, que bom, não é? Quando voltar eu já sei ler. Hoje percebo, e rapidamente percebi, que a nossa capacidade de leitura, ela resulta do quê? De um processo de aprendizagem. Nós passamos por um processo em que temos que aprender a ler. E cada vez que eu leio um versículo bíblico, um livro, cada vez que eu exerço a minha leitura, eu desenvolvo a minha capacidade de leitura. É disto que o apóstolo Paulo está a falar aqui, quando ele diz, eu já aprendi. Quer dizer que ele passou por um processo de aprendizagem para chegar ao ponto de dizer assim, eu estou preso, eu estou a passar por necessidades, eu estou com uma sentença de morte sobre a minha cabeça, mas eu sou feliz. Mas eu tive que aprender. Eu passei dias e dias a aprender até alcançar a melhor versão de mim próprio. Isto é um processo de aprendizagem. Faz sentido ou não? Para mim não. Para mim não faz sentido. Desculpem. Não faz sentido. Eu vou dizer porquê. Eu sou bastante provocador. No bom sentido. Porque a Bíblia, Deus provoca-nos tanto. Tem um sentido de humor terrível, tremendo. Às vezes faz-nos virar os olhos para dentro de nós próprios e perceber o que está fora de sítio. Mas de uma forma muito humorada. E quando eu abro este livro, e quando é vez que o apóstolo Paulo diz que aprendeu, uma vez, e deixem-me ver se eu posso dizer isto aqui. Há aqui pessoal que esteve comigo em alguns acampamentos, mas posso sim, posso. Posso dizer isto aqui e vou dizê-lo, mesmo sabendo que posso vos chocar. Vou-vos dizer duas coisas. Uma vez tive uma jovem num acampamento de 13 anos que me disse assim, já sabes dos acampamentos onde nós andávamos, agora não ando. Me disse assim, pastor, gostei muito, foi fantástico. Tudo aquilo que eu escutei aqui, gostei das reflexões, fantástico. Agora quero que me ouça e veja a minha história. A minha história é esta. Os meus colegas e amigos vão daqui para casa, quando vão da escola para casa, eles vão encontrar um pai, uma mãe, que cuidam deles, que exercem cuidado de pais, etc. E todo um lar estruturado em função do bem-estar deles. Eu, sabe o que é que encontro quando chegar agora à casa e quando venho da escola? Uma mãe acamada. Vivemos as duas sozinhas. Que imediatamente me começa a dizer assim, tens que lavar louça, tens que ir fazer isto, e dá uma lista de tarefas que eu tenho que fazer, e depois mais ainda, pastor, faço quilómetros e quilómetros a pé numa das maiores cidades nossas de Portugal para poupar 1 cêntimo, 2 cêntimos, 3 cêntimos de hipermercado a hipermercado, porque vivemos com 40 euros por mês. E eu agora olho para ela e digo, minha querida, o apóstolo Paulo diz que ele aprende a ser feliz. Se tudo o que eu tivesse para dizer uma jovem fosse, olha, aprenda a ser feliz, eu não tinha coragem de ser pastor. De verdade que não tinha. Se o apóstolo Paulo está aqui a dizer que podemos aprender a sermos felizes em todas as circunstâncias, e se isso é tudo o que eu tenho para dizer, sinceramente, honestamente, eu até sentir-me muito constrangido de ser pastor desta igreja, de ter este livro na mão, se fosse tudo o que tivesse para dizer. Tive uma outra jovem, pode-vos chocar, mas vou-vos dizer isto.
Tive uma outra jovem que me disse assim, pastor, a mesma coisa, esta era mais velha, 17 anos. Ouça a minha história agora, a mesma conversa, tudo igual, praticamente. A história é que é diferente. E ela disse-me, sabe, pastor, agora ouça, muito bonito, tudo muito bom. A minha mãe é prostituta, eu tenho 17 anos e eu também já sou. Isto acontece no nosso meio. Isto também existe no nosso meio. Eu agora olho para uma miúda de 17 anos e digo, minha querida, aprenda a ser feliz em todas as circunstâncias. É um processo. Podes aprender. Não. O título desta mensagem é Autarquias na vida de Paulo. Eu podia mudar o título e dar-lhe as palavras inaceitáveis do apóstolo Paulo. Não aceito o que está aqui. Alguns poderão dizer, mas que ousadia não aceitar aquilo que está escrito na Bíblia. Nem o apóstolo Paulo aceita aquilo que está aqui. Nem ele aceita o que está aqui. Porque o que está aqui, dito da forma que está, não é real. Há aqui outra coisa assim. Palavra contente na vossa Bíblia. Escrevam na vossa Bíblia, se quiserem. Podem escrever isso. Quando leiam comigo novamente. Filipenses capítulo 4 e versículo 11. Leiam comigo novamente. Versículo 11 diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver a minha descontente. Como é que diz aí a sua? Aprendi a contentar-me. Alguém tem uma versão diferente? Aprendi a viver contente, é igual. E está certo. De facto, a ideia é esta. Mas reparem, mas não é exatamente isto que está escrito. Sabem que este livro não foi escrito em português, pois não? Foi escrito em que línguas? O Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico e um pouquinho de aramaico. Eu vou-vos dizer a palavra grega, isto só tem valor prático para nós. Até porque eu gosto muito mais do hebraico do que do grego, sinceramente. Muito mais bonito. Mas a palavra grega para contente, literalmente diz assim, autarques, que deu o título da mensagem, é autarques da vida de Paulo. Autarques dá uma palavra em português, que vai dar o quê? Já ouvi. Acho que já ouvi por aí. Diz. Autarquia. Literalmente o apóstolo Paulo escreve na vossa Bíblia. Está a dizer assim, eu aprendi a autarquia em todas as circunstâncias. Pior ainda. Mas é isto que ele está a dizer aqui. Ele não está a dizer que está contente. Está mal traduzido. Eu aprendi a autarquia em todas as circunstâncias. O que é uma autarquia? Hoje. O que é uma autarquia? Qual é o papel de uma autarquia? Ajudem lá. Satisfazer as necessidades. Gostava de ouvir outra palavra. Eu fui ver ao dicionário, naturalmente. Vou dizer, governar. Governar, administrar, é o trabalho de uma autarquia. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, e temos de nos perguntar, o que era uma autarquia no tempo do apóstolo Paulo? A mesma coisa, governar, está ligado à política. Interessante. E o apóstolo Paulo, então, está a dizer o quê? Quando diz que aprendeu a autarquia, está a dizer que aprendeu a manter o governo da sua vida em todas as circunstâncias. Isto é diferente. Isto eu aceito. Porque isto eu posso dizer a uma miúda de 13 anos, não percas o controle, a autarquia, o governo, a estabilidade, o rumo, a direção da tua vida, porque Deus vai te ajudar e nós também te vamos ajudar. E ajudamos. Fomos àquela cidade e tivemos mesmo que a colocar numa instituição que não tínhamos outra hipótese. Mas colocamos, já saiu e está muito bem, e a mãe também, pela graça de Deus. Aprendi a autarquia. Isto o apóstolo Paulo pode dizer, eu não estou feliz porque estou doente. Eu não estou feliz porque estou preso. Eu não estou feliz porque vou ser ou fui sentenciado à morte. Quem é que pode ser feliz assim? Honestamente, eu estive um ano de baixa, para alguns de vocês sabem. Ainda continuo a levar morfina quase todos os dias, para me aguentar aqui. Acham que eu posso estar feliz? Graças a Deus até estou. Por acaso até estou. Mas a alegria vem da paz, da estabilidade, do governo, de não perder o governo da minha vida, porque aprendemos, como o apóstolo Paulo aprendeu. O quê? Que podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece. O apóstolo Paulo não está a dizer agora é que eu estou feliz e contente porque estou a passar por necessidades. Ninguém pode ser feliz assim, irmãos. Quem é que pode estar feliz numa cama do hospital? Quem é que pode estar feliz num lar que está destruído? Quem é que pode estar feliz quando perdes um trabalho, ou quando perdemos um filho, ou quando perdemos um pai, ou quando perdemos uma avó? Mas quem é que pode estar feliz aí? Feliz não, mas em paz sim. Em paz sim.
Manter o governo. É disto que o apóstolo Paulo está a falar. Autarquia. Aprendi a autarquia. Escrevam isso na vossa Bíblia. Aprendi a manter o governo, a estabilidade em todas as circunstâncias. Isto, eu posso ser uma jovem de 17 anos que me diz, pastor, eu sou prostituta. Não percas a autarquia. Não percas a direção. Não te desgovernes. Deus vai te ajudar e nós também. E ajudamos. Não é mais os que trabalham num consultório dentário, pela graça de Deus. Mas isso eu posso dizer como pastor. Não me sinto nada constrangido, porque Deus é a minha autarquia todos os dias. Pela graça de Deus. O telefone tocou. Quem era? Voltamos à história. Não? Eu disse que vos contava a história e vou contar. Quem era? Arrisquem lá. Outra vez. Eu ouvi aqui há bocadinho que era o antigo... Acham que era o antigo patrão? Posso ver as mãos de quem acha que foi o antigo patrão? A grande maioria acha que não. Então quem era? Bom, deixemos-nos de histórias e vamos àquilo que interessa. O antigo patrão. A mesma administração que a despediu, 6 meses depois vai telefonar. Esta mulher nunca perde a autarquia, nunca se descontrola, nunca perde a paz. A mesma administração diz-lhe assim: é a senhora tal, tal, tal? Sim, sou eu. Olha, daqui é da fábrica. Sim. E estamos aqui com uma dúvida. Porquê é que foi embora? Porquê que foi embora? Temos de ter uma paciência às vezes. Aliás, nós gostamos muito, aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esquecemos que antes disso tudo está o quê? Aqui está a paciência. Nós deveríamos ser um povo conhecido por sermos pacientes, mas não somos. Não somos pacientes. De verdade que não somos. Mas esta mulher foi paciente. E explicou. Porque eu sou adventista, eu expliquei a minha situação e vocês mandaram-me embora. Oh, minha senhora, foi por isso. Lamentamos imenso. Não quer vir aqui para conversar connosco. Vou. Quando desligou o telefone, quem é que estava ao lado? O marido e a família. A primeira coisa que o marido disse, quando percebeu que era da fábrica a convidá-la para ir lá, a primeira coisa que ele diz é: já viste, o teu Deus já não se importa que tu trabalhes ao sábado. A mesma fábrica. Ela só disse: vocês ficam aqui, eu vou ali ao quarto. E sabem o que é que ela foi fazer? Senhora, ajuda-me. Porque quando nós estamos aqui no alto é muito fácil. Mas quando nós estamos de frigorífico vazio, lá embaixo, rendas atrasadas, casamentos por aí fora, manter a fidelidade aí é muito mais complicado. Ela foi, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me a não perder o governo agora. Ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a manter a minha autarquia. Claro que ela não disse autarquia, mas a ideia era essa. Ajuda-me a manter fiel a minha fidelidade acima de tudo. E saiu de lá e disse ao marido: se nada mudar, eu mantenho a minha fidelidade acima de tudo. E foi agredida. Foi agredida. Mas mesmo assim não se desgovernou. Manteve a autarquia o tempo todo. E no dia a seguir estava na fábrica, a mesma conversa, porque é que foi embora, a mesma resposta. E agora surpreendam-se comigo como eu me surpreendi. A administração que a despediu, 6 meses depois, telefona-lhe, convida e agora diz-lhe o seguinte: minha senhora, lamentamos imenso o sucedido. Não quer reconsiderar e voltar a trabalhar connosco. Damos-lhe a garantia, a mesma administração que a despediu, que nunca mais terá problemas com horários do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Mas temos 2 condições. Ela só disse, e ela quando ouviu aquilo disse: Senhor, ajuda-me a manter a minha fidelidade. Primeira, que a senhora aceite que nós lhe façamos um contrato efetivo, sem termo. Segunda condição, que a senhora aceite que nós possamos dobrar o seu salário. Louvado seja Deus por isso. Esta mulher nunca perdeu a autarquia, nunca se desgovernou. Manteve sempre o seu rumo bem definido com Deus. E o mais interessante disto é que não foi ela que me contou esta experiência. Eu agora ficava aqui até à tarde a contar-vos tudo. Quem contou esta experiência? E se eu deixar isto para a próxima vez que eu cá vier? Mas eu vou-vos dizer. Não foi o marido que me contou a experiência. Está aqui o Filipe, que é de Viseu. Eu estava em Viseu, Filipe. Isto aconteceu em Viseu, quando eu soube desta experiência. Eu estava em Viseu e o Bruno Cacheiro telefona-me e diz: vá ao Facebook da igreja, tem lá uma mensagem para si.
Acho que era um assistente fantástico. Eu fui e só tinha uma mensagem que me dizia só isto. O que é que eu tenho que fazer para me tornar adventista do sétimo dia? Entrei em contato com a pessoa, marcamos visita, fui ter com a pessoa. Quando entrei na casa da pessoa, encontrei uma jovem senhora de 30 anos, mais ou menos por aí, com a sua filhinha de 10 aninhos. Fiquei ali sozinho com elas, fui conversando, apresentei-lhes aquilo que poderíamos fazer como percurso para estudarmos a Bíblia juntos e, claro, curioso, perguntei, como é que chegou até nós? E porquê esse desejo? De onde é que isso vem? Resposta daquela jovem senhora, não era 30, tinha 28 anos. Sabe, pastor, há 14 anos atrás, eu tive uma mãe que me deu um exemplo tremendo de fidelidade e de fé. Ela era a filha de 14 anos, que depois, 14 anos depois, se lembrou da fidelidade da mãe e 14 anos depois, a mãe ainda estava a tirar benefício do seu compromisso com Deus, de ter mantido o governo da sua vida. Abrimos ali um pequeno grupo, estudamos ali a Bíblia, estávamos eu, ela, testemunhas de Jeová, católicos, evangélicos, e ainda tinha uma muçulmana. Estudamos Bíblia e Alcorão lado a lado. Foi uma experiência fantástica. Tudo porque uma mãe não perdeu a autarquia. Mais tarde conheci a mãe em Viseu e o pai já batizado pela graça de Deus. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe. É muito fácil eu vir aqui como pastor e descarregar uma mensagem assim. De verdade, isto é facílimo, chegar aqui, mas eu não tenho ideia daquilo que se passa na vossa vida. A verdade é essa. Assim como vocês não têm ideia daquilo que se passa na minha. Só por ser pastor pensam que estamos sempre lá em cima. Não tenho ideia e eu não tenho ideia daquilo que é a vossa vida. Mas há uma coisa que eu sei e eu queria deixar isso para cada um de vós. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu a manter a confiança, o controle, a paz, independentemente daquilo que é a sua vida, a tua vida, a minha vida, nós também podemos aprender a manter a autarquia. Porque no final nós vemos sempre Deus a intervir. E Ele surpreende-nos de uma forma tremenda. Às vezes, de uma forma que nós não esperamos de todo. Então que Deus o abençoe, o ajude, nos fortaleça como seus filhos e que neste dia, ao sair deste edifício, nós possamos sair com convicção de manter a nossa autarquia no Senhor. Amém.